Num primeiro momento, eles estão falando de viagem no tempo, meio que ida e volta, vamos dizer, né? Mas eu tenho que falar aqui, eu vou falar, né, de realidade paralela e de ramificação, tá? Teorias do Hugh Everett III. Eu vou estar falando um pouquinho mais adiante disso, mas, por exemplo, ele vai chegar e falar de teorias que são de física quântica, que é o que os cientistas explicam, principalmente na cena em que aquela moça desenha as linhas no papel, né, que tem essa realidade, tem essa aqui, e daí faz a ramificação. Essa é uma das... Então, duas teorias principais, a das realidades paralelas, e que não se encontram, e a da ramificação, que tem a ver com essa alteração. Eles preferem pegar essa da ramificação, que é a que eles vão estar explicando e tal. E eu vou me embasar nisso para comentar algumas coisas sobre o entendimento do filme, que também não deixa de ser a condição básica, tá? Quando você pega uma teoria, você empresta dela condições básicas, você fundamenta, você se baseia, né? Condiciona a realidade para aquilo ali emprestado, né, como base. Então, gente, nesse caminho que ele não sabe, mas ele vai aprendendo e vai fazendo, por ser um caminho que justamente ele não tem que ser perfeito, tá? A questão do aprendizado, que eu falo inclusive de vocês estarem chegando aqui para pegar alguma coisa ou para entrar em qualquer lugar sem estar sabendo, nada tem que ser muito fácil, tem que entender muito, não tem que ser perfeito, tá? Essa imperfeição, que eu vou chamar de imperfeição, essa coisa dele chegar ali cometendo erros sem entender, ela é o próprio aprendizado. Ela não é... O termo imperfeição, ele deixa de servir porque ela não é a falta do perfeito. Então isso que eu estou chamando de imperfeição não é. Porque aprender é um caminho. Eu ir daqui para algum lugar, eu não erro quando eu dou um passo e eu não chego. O passo faz parte do chegar. O passo é parte. O caminho é o que me leva. De certa maneira, ou na verdade, né, não é nem o que me leva, né, é como eu vou. Né? É uma direção, é um sentido. Então a coisa tem que fazer sentido. O que é sentido? Também é direção. Então, vir a saber
tá? Não é uma imperfeição. Você dizer que você é ignorante num assunto é dizer onde você se localiza no seu assunto, no seu processo de aprendizagem. Você não está dizendo que você é ignorante porque você é um ogro, se desqualificando moralmente. Mas você não percorreu um caminho, você não entende daquele assunto. Tudo bem, você não... Assim, você não é obrigado, se eu te perguntar sobre, sei lá, combustível para foguete, você não é obrigado a saber a composição química. Mas se você trabalha ali, chega ali, trabalha, vive com isso, você nem tem que saber. Você vai saber. Então, assim, mas você não chega sabendo, você vai, estuda e tal. Quando você chega ali, talvez você já saiba os componentes necessários, você pode desenvolver um novo combustível ainda para o foguete. Tudo isso faz parte. Tá? A própria sociedade, a humanidade se desenvolve justamente por caminho. Tá bom? Isso é importante por quê? Porque a gente tem, no geral, problema com a aceitação de si. Por que todo mundo está tirando foto no Instagram com filtro, mudando a sua cara, ou querendo parecer que a vida é melhor do que ela realmente é? Porque a pessoa não aceita que o caminho, que ela não caminha, todas as áreas da sua vida caminham em momentos diferentes, você está bem numa coisa, você não está bem em outra. Entendeu? O que acontece? Não aceitação, tá? Isso é importante. Quando o Doug chega ali e aprende junto com a gente também, os diretores ali, os produtores sabem que se chegar e jogar uma teoria lá, como eles falam, meramente expositiva, eles chegar lá e falar é isso, é aquilo, que a ponte é assim, que é não sei o que é a teoria do Everett, as pessoas muitas vezes se desligam, ela não se prende àquilo, você perde a audiência, você ali não... Ele tem o intuito de tentar reter as pessoas, até porque também não é uma palestra, não é um... A pessoa não está ali para estudar física quântica, né? Mas essa questão de uma certa intolerância, uma não resistência que nós desenvolvemos, né? Ou melhor dizendo, do trem passado. Será que é um mesmo trem? Ou é um trem diferente? As pessoas não estão ali para fazer Na verdade, não é uma intolerância que se gerou, mas assim, a falta da tolerância, da compreensão. Você vai falar do filme, fala desse tema, não seria errado explicar a teoria. Mas aí a pessoa não fica. Essa coisa, hoje em dia, as pessoas se desprendem com muita facilidade de algo. Então, começar a dar muita explicaçãozinha, ponto. Se você não fizer um vídeo perfeito, as pessoas já assistem 4 minutos e vão embora. A pessoa se propôs a ver o vídeo e não fica. Por isso também, em parte, eu não me preocupo tanto com os formatos. Por quê? Porque o sintoma é da pessoa de não permanecer. Na medida em que ela precisa, que ela gosta, ela vai permanecer, ou que ela precise. Mas o sintoma é dela, não é meu. Então eu não vou fazer um vídeo de 4 minutos em que eu não consigo explicar nada, já passou sei lá quantos, porque a pessoa só fica 4 minutos. Isso é um problema que ela tem, não eu. Eu consigo permanecer. Eu acho isso aqui super interessante. E se a pessoa não achar, paciência, problema. Mas ela perde. Quem perde é ela. Quando eu não aceito, eu vou falar disso lá na frente, e eu vou de repente fazer meu vídeo, empobrecer o meu vídeo para ele ficar em 4 minutos, um resumão, quem perde passa a ser eu. Porque eu vou ter o mesmo problema que ela. De uma outra natureza, vamos dizer assim, né? Ela não aceita, ela não resiste, ela não retém a atenção, e eu quero ser aceito. Ao ponto de eu me estragar, ao ponto de eu me perder na minha base, na minha condição básica. E a condição eu preciso do tempo necessário para eu falar, e eu tenho que tomar cuidado para não extrapolar, para não falar além do necessário, mas eu julgo necessário esse desenvolvimento. Eu escrevo aqui, gente, por exemplo, eu estou falando com vocês, eu falei do dobro do aprendizado junto com a gente. Tudo isso que eu estou falando agora, desde aquela parte ali,
Só a única coisa que eu botei aqui como referência é imperfeição e não é falta, e não falta do perfeito. Porque a imperfeição, ela enquanto coisa, ela é. E ela não pode ser imperfeição, porque aquilo que é não é aquilo que ela não é, uma falta do que poderia ser. O caminho é caminho. O caminho não é chegada menos não sei o quê. Uma chegada incompleta, vamos dizer assim. Porque muitas vezes você faz o caminho e você não chega, sabe? O chegar é uma coisa diferente. E nessa frase aqui é que eu desenvolvo a fala, tá? E nisso que eu desenvolvo eu explico, vão surgindo coisas, você fica solto, mas a explanação é pro sentido, não é para encaixar uma frase, uma sentença, pá. Se eu fosse fazer uma analogia, se eu fosse fazer uma coisa mais categórica, aí eu encaixaria falas em lugares para certos usos, compartimentalizaria, aí sim eu poderia... Eu nem precisava fazer um vídeo, cara. Eu botava num PDF ali, pá, falas. Mas não é assim, a vida não é assim, as coisas não são assim. Quando a gente fala do problema da aparência do filme do Coach Carter, ela presume a não aceitação da aparência real. A não aceitação da tua condição básica, tá? Que é, por exemplo, você ser pobre ou classe média baixa e querer luzir ser classe média alta ou média, luzir um outro, aquela coisa da ostentação que eu tô falando, luzir tá num outro patamar, luzir ter uma vida diferente da que você tem. Você não aceita e quer ser aceito, tá? Eu tô falando dessas fotos de Instagram que mentem, né? Até certo ponto, tá? Todo mundo, até certo ponto, tô generalizando, mas todo mundo se arruma pra sair, né? E de repente bota um perfume, bota uma maquiagem. A pessoa não tem assim, não, porque eu me aceito, então eu não vou passar desodorante, eu me aceito o meu cheiro de sovaco, o suor. Entende? Até certa medida faz parte você alterar, você melhorar um pouco. Mas quando eu passo um desodorante, eu não tô querendo parecer uma coisa que eu não sou. Existe até um certo ponto em que eu me enquadre, que eu me adapte a uma realidade, que eu evite problemas. Quando eu extrapolo isso, eu começo a mudar um pouco isso. Isso que é. Quando eu já não aceito, por exemplo, o meu cabelo e boto uma touca, eu boto um cheiro, eu não permito que ninguém sinta meu cheiro em nenhuma hipótese. Vamos dizer, eu vou dormir de perfume. Eu tiro uma foto tão distorcida, com tanto filtro, que as pessoas não me reconhecem na rua. Eu lembro uma vez que eu tava solteiro, eu marquei encontro com uma garota. A garota botou uma foto dela tão diferente que a garota tinha, sei lá, 20 quilos a menos e assim, praticamente irreconhecível. E assim, não tem como ela fugir da realidade. Ela bota ali uma foto, mas eu vou chegar. O que acontece? Se o peso for uma questão, né, 20 quilos ali, se aqueles 20 quilos para mim for uma condição, eu vou chegar ali, vai continuar sendo. Ou no máximo, o que vai acontecer? Eu não quero ficar com ela, mas sei lá, eu vou, já que eu tô aqui, vou isso, vou aquilo, vou transar, sei lá. Sei lá, se o intuito dela for transar, assim, beleza, não tá tão errado. Mas se ela quiser conhecer alguém que goste dela como ela é e tal, vai ficar difícil, porque ela não tá dizendo que ela é. Né? E o peso dela, a situação dela faz parte de quem ela é. Então, assim, acontece muito da gente botar uma imagem e querer que as pessoas aceitem a gente do jeito que a gente é. Mas a gente mente pro outro como a gente é. A gente coloca uma máscara. Entende? Tudo isso, gente, tem a ver com essa questão do aprendizado, a vaidade.
quando eu fiz a faculdade, eu já tinha um grau de amadurecimento, já tinha um pouco mais de idade do que meus colegas. Então, assim, eu tinha um aproveitamento muito bom na aula, só que eu não me permitia ficar com dúvida. Eu estava ali pagando, era caro, eu trabalhava de noite, de madrugada, eu virava à noite, né, chegar ali para fazer ouvido de mercador, para sair dali sem entender o que eu estava estudando, o que eu estava aprendendo. Eu fazia pergunta, eu falava assim, eu procurava não exagerar, eu procurava não ser aquele cara chato que fica falando toda hora. Mas eu não deixava de fazer pergunta, não entendi alguma coisa, assim, desculpa, mas você falou que X ali é diferente de Y, mas eu sempre entendi que o X era igual a Y aqui por causa disso, disso e disso. Não é? Eu sempre levava, assim, naquela pergunta, não entendi. Tipo, deixa o professor se virar lá pra... Não entender o quê, né? Eu sempre procurei tirar as dúvidas, participar. Cara, e faculdade de psicologia, uma galerinha rindo, debochando, dando risadinha, sabe? Aí no intervalo, assim, trocava ideia com... Tinha uns colegas assim, estudiosos também, né? Trocava ideia com os colegas e tal. A galera ia lá fumar maconha, falar besteira. Claro que eu... Fumar maconha literalmente, eu tô falando de verdade mesmo. Tinha é claro, né? Não uma galera, assim, um monte de gente, mas tinha um grupinho que, cara, que ia... E eu cheguei a frequentar, entrar em alguns momentos em alguns grupos, sabe? Tô falando assim, olhando de fora. Eu entrei em grupos e senti o papo, senti as coisas, sabe? E, cara, jogando conversa fora, tá? A gente, uma aula super interessante, assim, um negócio bacana. Às vezes até que a gente discordava, ou assim, pô, parada, professor, nada a ver esse professor, sei lá, o que fosse o comentário. Ou falar de coisa que a gente leu, o pessoal, sabe, falando mal de colega, aquela coisa parece escola, assim, coisa de criança mesmo. E com essa vaidade de não perguntar, de não falar, em vez de tirar as dúvidas para se formar bem, ser um bom profissional, não perguntavam muitas vezes de vergonha. Eu falava com as pessoas, você não entendeu, a pessoa perguntou, eu fiquei sem graça, eu não quis atrapalhar a aula, sabe? Quando eu falo assim, gente, psicólogo, não sei o que, muita aparência, não tô falando da boca pra fora não, gente, foram, né, como a maioria na faculdade, foram anos ali e tal, conhecendo gente e tal, e vendo, percebendo que pessoas não entendiam matéria e não tinham coragem de perguntar. Tudo bem que as pessoas têm dificuldade, tá, gente? Mas essa questão aqui do imperfeito como um caminho que não é imperfeito, né? Que não vê a coisa como uma incompletude, mas como um caminho, como uma progressão, pelo menos potencial, possível, entendeu? Vamos lá, a gente volta nisso em algum outro momento. É o problema da aparência do Coach Carter. Olha quanto prejuízo os caras tiveram para querer manter ali a imagem, a aparência no sentido de imagem, né? Quanta coisa que estava acontecendo de ruim, o time indo pro buraco, só preocupado de manter a aparência. O mais importante era a vida, e deixa de ser. Mesma coisa com as fotos do Instagram, tua vida fica escondidinha na gaveta, o que aparece ali é uma utopia. Cada vez a foto significa menos. Quanto mais você usa a foto para dizer o que realmente significa, menos ela vale para dizer o que significa, porque todo mundo mente. Então ela já deixa de valer, já não vale mais de nada. Cada vez menos, tá? Seria a mesma coisa, como exemplo, dizer que assim como ele chega ali e faz daquele jeito, ele tem o Doug, né? Ele chega ali e aprende, faz aquele caminho, que eu acho até brilhante, mas ele chega ali sem entender nada, chega ali brigando, taca a cadeira no monitor, mas ele se dá muito bem com a lida com as coisas ali. É que nem se eu pegasse um artista, por exemplo, digamos aqui que eu pegar
pode ser o Van Gogh, vamos dizer assim, eu vou pegar o Van Gogh e vou dizer que o quadro dele, ele tem 80% de imperfeição, e todo mundo vai perguntar, mas por quê? Como assim? Porque eu tenho que ter um modelo do que seria um Van Gogh perfeito para comparar com aquele quadro. Eu tenho que ter um outro quadro, sabe? Digamos, ele pintou lá uns girassóis, aí eu vou pegar um quadro com girassóis que o Van Gogh pintou melhor do que o Van Gogh, o que o Van Gogh perfeito pintou. Eu teria que ter um Van Gogh perfeito que pintou um quadro perfeito para poder comparar com aquele e dizer, esse cara aqui é 80% daquele lá. E detalhe, né? Aí eu tenho que dizer que aquele lá é perfeito por causa disso, eu não posso errar, porque... E se esse cara aqui for perfeito, for melhor do que o outro? Eu tenho que entender supostamente mais do que o Van Gogh perfeito para poder dizer isso. É muito complicado. Então, assim, o artista tem o seu modo de expressão, como um ator, né? Um artista, um músico, um pintor, um artista plástico, ele não é imperfeito, aquele é o modo dele se expressar ou reproduzir. Ou foi daquela maneira, porque ele pode ter feito um quadro que hoje ele talvez faria melhor, mas aquilo é um momento também na carreira dele, como acontece com músicos, até com sei lá, engenheiro, com artista plástico que tem uma trajetória, ou escritores, no início da carreira tem uma coisa um pouco mais ingênua, ou um pouco mais, sei lá, tendenciosa, ou copiava mais, menos expressiva. Tem traços de um início de uma carreira, de um caminho, entendeu? Então faz menos sentido ainda você querer comparar com uma suposta perfeição, tá? Essa ideia, essa coisa do ideal, eu vou falar a ideia do ideal, né? Essa coisa do ideal, ela é muito perigosa pra gente poder viver, se sentir bem, se aceitar. Por que tanta gente tem depressão, problema de autoestima? O que é autoestima? Estimar. O que é eu estimo muito meu colega? Eu gosto, prezo por ele, sei lá. O que é autoestima? Estimar a si mesmo. Na verdade, também tem a ver com estimativa, né? Se eu colocar uma boa autoestima, você se estima bem, você não você ser o mais preciso possível. A boa estima é a estima precisa, justa. Porque a excessiva é errada tanto quanto vamos dizer, sei lá, recessiva não seria o certo, mas uma alta e uma baixa, né? Uma estima alta seria tão errado quanto uma baixa, porque é incoerente com a realidade. É a foto distorcida do Instagram que eu mostro peito, parece que eu sou um peito ambulante. Ou o cara vai, sei lá, tira uma foto mostrando que ele tem um carrão, e às vezes ele encostou num carro de alguém que ele nem sabe que é o dono. Então a pessoa vai lá esperando que ele tem isso, que ele tem aquilo, que ele é assim. E ele não é. Aí ele acha que a pessoa não aceita ele, mas a pessoa está esperando outra coisa, né? Ele dá ali uma fala como se ele fosse a última Coca-Cola do deserto, mas não faz nada daquilo. Então ele frustra a pessoa, porque ele não é. Ele disse que ele era, ele não é, ele vai frustrar. Aí por isso que as relações também muitas vezes duram muito pouco. Por quê? Tu chega ali achando que é uma coisa, vai frustrando, nada daquilo, tu sai fora. Aí tu de repente vai, transa uma, duas vezes, sai insatisfeito, tanto ele quanto ela, né? Sai insatisfeito, os dois infelizes, e assim. E muitas vezes o homem, né, ainda vai ficar contando vantagem. Que comeu, que fez, mas não fez nada, não agradou, não tá feliz também, isso é complicado. Bom, então a gente elimina da questão do caminho uma possibilidade de o caminho em si ali já seja uma meta. Você tem que mostrar sucesso ou uma pureza absoluta, tipo uma perfeição, que você não tem defeitos. É o filtro. Pureza de aparência, pureza de atitude. A pessoa bota ali muitas vezes foto que ela nem corre o risco de se mostrar, é uma certa covardia. Ela nem fala nada, é só a foto, ela não diz nada para não falar besteira. Gente, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu não gosto de Instagram por causa disso. O Instagram é uma máquina de sofrimento e ele é uma cachoeira de sintomas que vai descendo ali. É uma cachoeira de sintomas, cara.
Apesar que rola pra cima, mas tudo bem. Mas é uma coisa horrorosa. Todo mundo aparentando, e assim, quem tá acostumado, quem tem essa visão, no meu caso, tem essa visão, eu só vejo aparência, quer dizer, é como se você não visse nada. Aparência, nada é, só parece. Então não tem informação nenhuma. Só tem mentira e propaganda. Eu não, assim, claro, né, que eu me comunico com as massas, eu falo, tô fazendo um canal aqui para as pessoas poderem ver, mas assim, não é problema meu, né? As pessoas resolvem fazer assim. O mundo não é o Instagram, eu vivo no mundo, né? A gente não é obrigado não, eu tenho que ir pro Instagram, porque todo mundo vai e bota teu negócio lá e os outros que vejam, sabe? Ninguém é escravo do Instagram, ninguém tem que se moldar, tá? Tanto não tem que eu tô fazendo aqui como, de certa maneira, exemplo ou prova disso. Você até pode entrar, mas entra do teu jeito. Claro, né? Tem coisa que não é aceita lá. Eu quero botar um vídeo no formato, não vai caber. Então, assim, é o condicionamento mínimo, tá? Eu também não vou morar numa floresta, numa caverna só por causa disso, tá bom? Discussão para outros momentos também.